Bom dia, senhoras e senhores. Essa é a visão de mercado da TAR Gestão de Patrimônio. Chegamos na sexta-feira, aí o último dia da primeira semana do ano. E o relógio contando, né? Passando um breve disclaimer. Bom, boletim Fox, exaustivamente falado, né? Expectativa de alta. Durante a semana, exaustivamente falado durante a semana. Eu não vou meter muito mais sobre isso. As narrativas do mês por hora, no meu radar, nada mudou. Evidentemente que o que mudou é o novo governo, é uma nova política. Só que não entrou o governo, não sabia antes do governo qual que eram as políticas de ações e tão pouco agora. Estão terminando de formar os ministérios e terminaram essa semana de formar o ministério, até entender como as coisas funcionam, tem muito ruído, né? A gente conversou sobre ruído ontem, então por hora vou ficar ancorado nessas premissas aqui, portanto nada mudou. A agenda de ontem, conversamos até aqui, né? Na verdade até aqui, depois veio produção industrial no Brasil, olha só que maravilha, esperava 0,8, veio 0,9. Nos Estados Unidos, variação de emprego, esperava uma variação de empregos privados de 150 veio positivo em 235. Uma coisa mais importante aqui, pedidos iniciais de seguro-desemprego. Esperavam que mais pessoas pediriam emprego e veio menos. Então, também mostrando um cenário um pouco positivo. Lembrando que isso leva ontem, né, juntando, tem muita vaga de emprego aberta. Então, portanto, a gente vê que a pressão pelo consumo, pressão pela inflação nos Estados Unidos ainda tem todo um cenário para continuar, né? Baixo desemprego e, enfim, isso leva as pessoas a consumirem mais. O fato é que Estados Unidos é uma economia muito mais desenvolvida e consegue repassar tanto a política monetária quanto a expectativa de economia com muito mais eficiência do que nós, por exemplo. A balança comercial do Canadá veio ligeiramente abaixo. O que é mais aqui importante? Estoque de petróleo, esperava um estoque de 1,154 milhões de barril e veio aí um pouco acima, né? Mas muito baixo, a gente já viu, não veio negativo, né? Mostrando que a indústria não está consumindo tanto quanto poderia, né? Mas também não veio muito diferente do que era projetado, então um pouco muda. E agora de manhã, né, no dia de hoje, né, vários indicadores aqui, vamos ter aqui o europeu, né? Depois vocês olham individualmente, mas aqui o índice de preço europeu esperava aí 9,7, veio aqui uma queda, 9,2, uma queda importante, uma queda interessante, tá? Do índice europeu, lembrando que era 5,10. Então até vou fazer um ajuste aqui, só um minutinho. Ó, que passou por mim, tá? Então a gente vê a zona do euro, 9,2, né? Reduziu relativamente bem. é, Aqui, ó. Vamos voltar. Estou mexendo nisso aqui. Só para você terem uma ideia ainda. Então, aqui a gente ainda tem, né, aqui, na zona do euro, a gente ainda tem juros reais bem negativos, né, ainda tem esse ato aqui a ser fechado, né, mas, enfim, já é uma melhora e é importante a gente reparar nisso. Tá? Que mais? E aí a gente olha o resto na segunda-feira. Bom, tá aqui, né? Os principais índices americanos, a gente vem conversando ao longo dessa semana também, né, mostrando aquela deriva que assim, né? Porém,
fechando aí uma semana, e aí você consegue ver uma certa incongruência. Nasdaq já está na mínima da semana, enquanto os outros ativos não estão, os outros índices não estão, mas mostrando já, bom, a Nasdaq está aqui bem próximo do fundo. Assim, ainda mantenho comprado, né? Lembro que o nosso stop era bem definido aqui, bem perto dessa região, né? Mas parece o volume crescendo, perceba, né? O volume crescendo na venda, né? Olha só, o volume crescendo na venda. Então parece que o vendedor está aí, não cansou ainda de vender. Vamos ver como é que termina hoje. A Nikkei terminou a semana querendo mostrar um fundo, né? Que a gente vem conversando, né? Nessa região que bate, sobe, né? Isso aqui é uma ancoragem, né? O mercado financeiro, ele é feito por pessoas têm memórias, estão ancoradas, né? Tem gente que sabe operar muito bem isso, né? Bate, sobe, bate, cai, né? E fica operando essa lateralização. Aqui é a zona do euro, que precisa ver, né? Romper esse topo aqui para dizer efetivamente que ele rompe, testa aqui e depois sobe, né? Porque assim, nada cai em linha reta, assim como nada vai subir em linha reta, né? Sempre tem aqui essa queda. Só que para você continuar subindo, você tem que cumprir alguns pré-requisitos, e um desses é superar o topo anterior, para você fazer topos e fundos crescentes, né? Aqui a gente vê nitidamente, né, fundos, topos, fundos decrescente. Agora ou a gente acaba de ver aqui, olha, essa região é muito afetiva, uma memória muito afetiva. Esse aqui é um lugar que realmente funciona, as pessoas compram aqui e depois sobe, e aí, puxa vida, mostra, sinaliza para aqueles bons traders, para o bom mercado, que, olha, não tem mais motivação para cair. Aqui é o ponto mínimo. E aí começa toda uma jornada para recuperação. Vai ter que acompanhar, evidentemente, mas me parece, por enquanto, né, depois de todo esse rabisco que eu fiz aqui com vocês, opa, achei que tinha pego a borrachinha, me parece, por enquanto, que a gente está vivendo aí um cenário, né, de não tão otimismo assim. Parece que pode ser que eu seja estopado aqui, literalmente. O volume está crescendo, o mercado não conseguiu ainda nem chegar perto do topo anterior, né? Lembrando que cada barrinha dessa, né, que está representado aqui para quem quer aprender, cada barrinha dessa é uma semana. Então isso aqui está acontecendo durante uma semana. Então é importante ver esse movimento. Aqui os bonds segue corroborando ainda, né? Os bônus fechando as taxas, né, ativos de renda fixa, aqui principalmente 10 anos fechando a taxa, mostrando que o mercado corre para bônus quando está uma expectativa um pouco mais negativa. Então a gente está vendo isso. É claro que a gente olha agora, olhando aqui para os bonds mais curtos, né, a gente vê o mercado já não tão otimista e querendo mais prêmio para permanecer nesse ativo, né? Comprou aqui, subiu essa valorização, falou assim, aqui é o preço máximo. E aí começa a vender, acreditando que pode ser que haja uma realização um pouco mais aguda. Vai ter reunião do Comitê de Política Monetária americana avizinhando aí, já logo acontecendo, e evidentemente eles vão subir a taxa de juros novamente. Portanto, a gente fica de olho nesta questão aí. Outra coisa aqui, opa, que eu não sei se eu atualizei, mas eu acho que eu atualizei, vou dar uma olhada. Estou talvez um pouco em ritmo de férias ainda. Só deixa eu dar uma olhada. Esse minério de ferro aqui. Não atualizei. Vou atualizar. Houve uma recuperação interessante no minério de ferro hein, na semana, mas ainda assim não o suficiente para superar semanas anteriores e ou fechar a semana no campo positivo, né? Lembra, esse é um gráfico chinês, então quando a gente vê alta é porque ele está subindo e é vermelho, né? Quando a gente vê queda, então fechou uma semana em queda,
E aí fechou na semana em queda, no topo. Olha só. Ele chegou a tocar aqui e recuperar, mas o volume foi bem menor, né? Então, eu acredito sim que a gente possa ter uma realização. Subiu muito, 9 semanas consecutivas, terminando a semana uma realização pontual. Olha aqui o ouro também, né? Deixando esse pavio em cima da vela, né? Em cima do candle. Só para você ter o nome oficial disso aqui é candle, e candle é vela em japonês. Então, candle é vela. Candlestick. Candle em japonês, não, em inglês, né? Bom, aqui os principais mercados asiáticos no campo positivo, a gente olha aqui no campo negativo, ou europeu no campo positivo também, só tirando a Rússia aqui, a gente deixa aqui só para ver como é que está o mercado lá, depois de tudo que está acontecendo. Os futuros americanos estão mistos, né? Mistos. A gente vê aqui o CDS brasileiro, né? De 5 anos, 253, isso estava 230, né? Começou a puxar novamente para cima, chegou a bater 230, começou novamente a aumentar o risco do ativos brasileiros em função de tudo que está acontecendo. Bitcoin tentando permanecer, está estável ao longo dessa semana, ficou estável aí na região dos 16.800, o Ethereum também aí na região do 1.200, ficou bem estável. E o minério de ferro recuou um pouco, né? Estava 117, 114, recuou um pouco. Vamos dar uma olhada aqui, janeirão, ainda com a cabeça debaixo d'água, né? Ontem teve um dia positivo, subiu 2, mas nitidamente não o suficiente para deixar a gente positivo no ano. Os estrangeiros com mini índice estão comprados, e ontem aumentaram essa posição no mini índice, talvez achando que já chegou num patamar interessante de compra. Os nacionais estão vendidos e ontem também fizeram uma manutenção na posição de venda. Com relação ao dólar, né, os estrangeiros estão com um contrato negativo, um estoque negativo, e fizeram praticamente tudo isso ontem. Os nacionais já tinham estoque negativo e pouco fizeram ontem, mas sinalizando que possivelmente chegou numa região que não há mais espaço para valorização. E já quando a gente olha o saldo do BTC, o que é o BTC? Está aqui descrito um pouco do lado, mas o BTC, resumindo para vocês, é aquele aluguel onde as pessoas compram, alugam os ativos daqueles grandes fundos que não podem fazer nada, né, porque o fundo de investimento precisa manter o estoque comprado de 67%, mas não faz nada, e ele aluga dele para vender no mercado. E aumentou isso daqui, né? A expectativa, aumento na posição vendida, né? Aumentou mais de 1 milhão de contratos de ontem para hoje da posição vendida. O mercado achando que subiu bem, portanto, há espaço para começar a vender novamente esses ativos. Os ativos mais alugados, os mais devolvidos, né? Os mais tomados, vamos dizer assim, para o aluguel, né? O tomador e o doador, né? Então, aqui no caso, a gente tem aqui os mais alugados e aqui o estoque, né? Permanecendo aí o estoque dos ativos mais alugados. Fica atento aí, ó, construção civil ainda presente nessa região, mas menos, né? A gente já teve muito mais de construção civil aqui, por aqui. E os em Minas ontem subiu bem e aumentou, pelo visto, aí posição comprada no aluguel. Olha só, Braskem aumentou bem a posição do aluguel, embora só 6% foi forte, mas aumentou bem. E aí tá aqui, né? A gente chegou a comentar, epa, ô rapaz, você não fez direito a sua lição de casa. É bom, pessoal, eu faço esse visão do mercado, porque tudo isso aqui vira um boletim que eu entrego para algumas pessoas. Então é bom aqui que eu já corrijo esse boletim. Então, voltando ali, aqui, ó. A gente havia comentado ontem, né, que haveria a possibilidade de um repique até aqui, aproximadamente, né? Lembra? Topos e fundos. Então, aqui, para sinalizar uma coisa muito mais forte, precisa ver ele romper esse topo. Ele pode até ensaiar um falso rompimento aqui, mas
não acredito. A gente tem um semanal aqui mostrando uma certa força, mas ainda topo, né? Um volume forte na queda ainda nessa semana. Tem o dia de hoje, é claro, sexta-feira, o que tira um pouco daquela minha expectativa, e outra, a gente tem inversão de polaridade, né? Aqui que era um suporte, agora possa virar resistência. Então daqui pode cair, assim como o dólar. E aqui era uma resistência, né? Olha só, batia, caía. Batia, fazia um falso movimento, caía. Tentou cair. Enfim, aqui a gente chegou, aqui a gente pode ver uma alta. Eu ainda estou com essa expectativa, ainda acredito que pode haver esse movimento. Sexta-feira, mais ainda, então eu não acredito que a gente tenha tanto apetite. Posso estar errado, evidentemente, mas eu acredito que a gente tem um viés muito mais para queda, por todos os ruídos que a gente está vendo, então, portanto, eu ainda mantenho manutenção na queda. Petrivale alta de 0,67, os demais ativos 1,63 de alta e no agregado 2,2 do IBRX-100. Variação dentro da normalidade, a volatilidade ao crescendo no curtíssimo prazo, já estamos na casa dos 30. O fechamento da curva DDI justifica a maior parte das altas nos dias de ontem, né? A gente já conversou muito sobre isso. Se tiver dúvida, é só deixar aí. A volatilidade de alguns mercados estão maiores do que a média de volatilidade. Quando eu falo volatilidade, entende ao risco, tá? Risco de variação, né? A gente espera, por exemplo, tudo mais constante, né? Você entende que o ativo ele pode variar, né? Dentro aqui de algum parâmetro de desvio, né? Então, o que está dizendo aqui que isso aqui aumentou muito, né? Então, você tem uma média aqui de 21, está dizendo que ele está acima da média, por exemplo, ele veio para acima da média. Então, sua previsibilidade, você aumentou muito a volatilidade. Então, a variação, né? Variância, nesse caso aqui também, aumenta muito. Enfim, só para explicar um pouco de conceito de volatilidade, né? Maiores altas, maiores baixas do dia, aqui a gente tem da semana, do mês e do ano, por enquanto estão iguais, né? Vão mudar aí ao longo do ano. E os índices ETFs, né? Ontem destaque positivo para o índice financeiro e para o imobiliário. Mais ou menos, vamos, sem muita confiança. Destaque aí de algumas volatilidades, né? A gente já falou do ouro, que é o que mais me chama atenção. E a curva DI fechou, subiu um pouco, perdão, ontem, levemente, também segue subindo a curva DI, essa eu atualizei, eu olhei antes de mandar para vocês. Então, basicamente é isso, eu agradeço a atenção de vocês, hoje foi um pouco mais rápido. Enfim, agradeço, qualquer sugestão, comentário, por favor, deixar no vídeo ou mandar por e-mail. Obrigado e até breve.